Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Hoje nós vamos começar discutindo a nova edição da Cruzoé, que chegou às bancas não, né? Não tem mais banca, mas enfim, chegou ao nosso site hoje de manhã cedinho. Tá ela aí. A gente vai chamar o Wilson Lima, lá de Brasília, para conversar com a gente, porque foi ele que redigiu, escreveu e apurou a reportagem de capa. Tudo bem, Wilson? Olá, Graeb, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para o amigo do antagonista. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz. Então, Wilson, a capa é Arthur Lira, certo? O preço do amor de Lira. É caro ou é barato, Wilson? Essa é uma pergunta. Tô até dando uma olhada aqui tô até dando uma olhadinha aqui em uma capa que eu achei interessante. Você deve lembrar, né? Você como um cara que é culto e tem uma vivência cultural bem maior do que a minha, deve lembrar daquele filme clássico, né? O Amor Custa Caro, né? Que tá estrelado pela Caroline Zeta-Jones e pelo George Clooney, né? Um filme bem interessante. Obviamente que eles não falam de política, né? Mas falam que a relação conjugal às vezes não é a coisa mais barata do mundo, né? Mas em Brasília é isso, Grebe. O amor do Lira pelo presidente em exercício, né? Enfim, é um amor que, digamos, que tem um preço milionário, né? Porque depende muito aí da capacidade, né, de articulação do líder do Congresso e também da capacidade que ele tem de ter na mão, né, os seus parlamentares, né? O Lira, o Graeb, ele é um personagem, não me entenda mal pelo termo que eu vou utilizar, mas ele é um personagem interessante porque ele consegue ser ali talvez o presidente da Câmara mais importante dos últimos anos, sabe? Ele trouxe à Câmara dos Deputados trouxe para a Câmara, né, um protagonismo que até agora não se via, né? A última vez que a Câmara teve esse protagonismo foi durante a gestão Eduardo Cunha, né, ali 2013, 14, e o Lira ele trouxe aqui os deputados praticamente, né, ele comanda a Câmara a ferro e fogo, né? Então essa matéria ela mostra um pouco isso, como é que acontece esse comando, como é que o Lira consegue ter controle dessa Câmara e as estratégias, né? O que ele já está pensando para 2023 para se manter aí sentado na cadeira mais importante do Legislativo, né? Que é a cadeira do plenário Ulisses Guimarães. Como é que foi conversar com os colegas do Lira lá no Congresso, né? É fácil apurar coisas sobre o Lira? Ou o pessoal tem medo de falar? Como é que é? Ô Graeb, eu acho que aí tem outra parte do amor, né, do Lira, né, que o amor, fazendo outra parada, parece com um filme, né, lembra daquele O Amor é Cego, né, aquela outra comédia romântica dos anos 2000, porque é isso, assim, na prática, o Lira, ele comanda a Câmara a ferro e fogo, né, então ele é conhecido nos bastidores como o cara que desenrola tudo, então isso é uma característica importante do presidente da Câmara, mas ao mesmo tempo, ele é um personagem que ele não gosta muito de ser contrariado, isso já ficou latente em algumas situações. Então, alguns deputados realmente têm medo de falar abertamente sobre Eduardo Cunha, sobre o Lira e sobre essas estratagemas, né? Tanto é que eu tive um pouco de dificuldade para ter o que a gente chama no jargão jornalístico de on, né? Pessoas que falassem de fato sobre o caso on the record, né? Então, muita gente fala em off, enfim, justamente com medo de retaliação. E Brasília tem muito isso, né, Grebe? Assim, muito deputado utiliza o chamado off para dar seus recados, para falar para tentar falar sem se comprometer. Mas no caso do Lira, tem uma questão mesmo de medo de retaliação, porque o Lira ele faz isso, né? Ele usa os instrumentos legislativos tanto para o bem, né, dos deputados, quanto para o mal, quando ele quer de fato perseguir os seus inimigos, aqueles, né, seres que ele não tem uma boa relação. Então, assim, a relação do Lira é uma relação muito de amor e ódio ali dentro da Câmara, sem dúvida alguma. No finzinho lá da matéria, você tem uma citação, uma fala até
relativamente longa, né, do ex-vice-presidente da Câmara, né, o Marcelo Ramos, Marcelo né, Ramos. e que se tornou um desafeto do Lira, né, a fala dele é bem dura, né, o que foi que aconteceu? O que pôs os dois em campos opostos ali? Então, tem uma aí que é um negócio, que é um detalhe interessante. A questão do Marcelo Ramos, ele era aliado do Lira ali até o início do ano, mas por uma questão local, e aí você vê, né, a ligação do Lira com a sua relação de amor com a presidência da República. Ele teve ali ele teve um pedido do presidente Jair Bolsonaro, tá, para alijar o Marcelo Ramos da presidência da vice-presidência da Câmara. Por que que isso é importante? Porque o Ramos, como vice-presidente da Câmara, ele também era vice-presidente do Congresso Nacional. Então ele ajudava a montar a pauta da sessão do Congresso. Então, e a sessão do Congresso Nacional, ela é uma sessão que ela tem a sua peculiaridade para derrubada de vetos presidenciais. Então, se por um lado o Bolsonaro tem ainda o Arthur Lira como grande aliado, ter um desafeto no comando do Congresso Nacional não é o melhor dos mundos, porque você tem projetos de lei que podem ser vetados e que podem, dependendo da articulação do presidente do Congresso, eles podem ser derrubados, esses vetos. E aí você pode impor algumas derrotas à presidência da República. Então, o Bolsonaro trabalhou com o Lira para derrubar o Marcelo Ramos, aproveitou-se, né? O Lira aproveitou ali um momento de mudança de janela partidária. Partidos, né? Exatamente. O Marcelo Ramos, ele era do PL, né? PL do partido Jair Bolsonaro, e ele migrou para o PSD do Gilberto Kassab. E aí ele aproveitou esse movimento para fazer também uma mudança ali no comando da mesa diretora, utilizando ali um artifício do regimento interno sobre a divisão da proporcionalidade dos partidos, né, para a composição da mesa diretora. Então, o Lira aproveitou essa pedalada regimental, um termo que se cunha, engraçado isso, o Graeb, porque durante a gestão do Eduardo Cunha, se cunhou, né, se elaborou ali durante a gestão do Eduardo Cunha esse termo, pedalada regimental, e que agora tem sido utilizado com tanta frequência pelo Arthur Lira, pela sua capacidade, né, de mover o regimento, de trabalhar com o regimento e de fazer as mudanças ali, de conduzir os trabalhos da Câmara dos Deputados ao seu bel prazer e aos seus interesses. Então, é por isso que eu falo que são dois personagens muito parecidos, né, o Eduardo Cunha e o Lira. E tem um detalhe, que o Lira, nos bastidores... Os dois têm aquele olhar frio do matador, né? Sim. E o Lira, ele é considerado ali nos bastidores do Congresso como uma espécie de Eduardo Cunha 2.0, né? Então ele tem esse detalhezinho de ser uma versão evoluída, né? Ser, enfim, para quem é mais jovem, para os novinhos, né? Ele é quase como se fosse um Pokémon do Eduardo Para ser Cunha, igual, né? para ser igual ao Eduardo Cunha, falta ele ser preso. Tem alguma chance do Arthur Lira ser preso? Tem processo rolando contra ele ainda, né? Tem processo, mas as chances são diminutas. São duas... É engraçado, o Graeb, fazendo esse paralelo com o Eduardo Cunha, porque só retomando um pouco, contando um pouco de história. O Eduardo Cunha, ele foi de fato preso, né? Ele perdeu o mandato. E o mais curioso é que ele perdeu o mandato não foi necessariamente por uma... Lógico, teve a investigação da Lava Jato, mas não foi necessariamente por causa da investigação da Lava Jato, né? Ele perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar, porque ele mentiu, né? Então utilizou-se, né? Na época a Câmara utilizou esse artifício de que ele mentiu numa sessão da... Nunca ninguém mentiu na Câmara, né? Oi? Nunca ninguém mentiu na Câmara, né? Nunca Foi a ninguém primeira mentiu, vez. né? Exatamente. E foi uma frase só, Graeb. O mais curioso é que foi só uma frase. Durante a sessão numa sessão da CPI da Petrobras, agora eu não vou lembrar se é 13 ou é 14, se não me engano foi 13. Durante uma CPI,
o Eduardo Cunha perguntaram para ele, né? Ele foi de livre e espontânea vontade e tal, falou, ó, vou aqui, vou me apresentar, ok, etc. Perguntaram para ele, o senhor tem trust? O senhor tem algum investimento no exterior, alguma coisa nesse sentido? Ele falou, não tenho absolutamente nada, não tenho dinheiro fora do país, tudo que eu tenho está declarado para a Receita Federal e para a Justiça Eleitoral e blá, 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 aquela coisa toda. Quando desencadeou a Lava Jato, né, a equipe do ex-procurador Rodrigo Janot descobriu a tal das contas, né, desse trust, né, na Europa, né, num paraíso fiscal, perdão. E aí, a partir disso, houve aquele movimento, enfim, popular, contra o Cunha, etc, etc, e a Câmara percebeu que não tinha mais como segurá-lo, e aí pegaram justamente essa frase, essa pequenina frase, que acabou resultando na cassação do Eduardo Cunha. No caso do Lira, é muito difícil, porque teve um processo que ele já respondeu no STF, esse processo já foi arquivado, que era o processo da Lava Jato, né? Então o Supremo entendeu que não tinha falta provas, de provas. Falta de provas. Havia uma acusação em relação ao Lira de ter recebido aí propina do esquema da Lava Jato, ter repassado esse dinheiro para assessores parlamentares do PP, para alguns parlamentares do PP, mas isso acabou sendo arquivado, e tem um outro processo no próprio Supremo, em que ele teria recebido uma propina de 106 mil de uma companhia da CTB, né, de uma companhia de transportes. Mas, assim, esse processo está parado no Supremo desde 2019, então não se vê no curto ou no médio prazo a possibilidade sequer desse caso ser julgado, que dirá ele ter uma condenação do Supremo, entendeu? Então, assim, agora, tem uma condenação em segunda instância, ele, não é isso? Lá sim, no estado sim, dele, né? No Tribunal de Justiça de Alagoas, né? Exatamente, né? Tem uma condenação em segunda instância, mas, enfim, de novo, né? Por aquelas questões judiciais que nós já conhecemos, né? Tem um efeito suspensivo, ele conseguiu uma liminar em 2018 com efeito suspensivo, e o caso está tramitando, assim. E aí, Greve, isso segunda instância, né? Então você pode até recorrer em Superior Tribunal de Justiça, dependendo do caso, como ele tem foro, você pode recorrer ainda a Supremo Tribunal Federal, ou seja, tem muita água para Tem passar muita por água baixo para da rolar. tem muita água. Nesse momento, a ficha do Lira está tão limpa quanto o bumbum de neném. Mas, né? Mas com aqueles... Lula. Oi? Tá tão limpa quanto a ficha do Lula. Então, exatamente, tão limpa quanto a ficha do Lula, exatamente. Aproveitaram, colocaram ali um lenço umedecido e no Brasil é isso, né? As coisas se resolvem muito com lenço umedecido. Paciência, né? Brasília é um grande bumbum de bebê, né? Tem sempre alguém passando um paninho, né? Um lenço umedecido. Aquela coisa, quem é pai, aí nesse canal aqui, com certeza tem muitos pais, né? Então sabe o quanto que o lenço umedecido quebra o galho, né? Então a vida em Brasília, a vida é feita muito com bons lenços umedecidos, né? Basicamente é isso. Tá certo, Wilson. Muito bom.